Bem, pequeno problema aí que caiu a conexão, né? Voltamos novamente para juntos pensarmos um pouco aí nesse final de ano de 2022, faltando 15 minutos para chegarmos em 2023 aqui no horário no Brasil. Há pouco estava conversando com os nossos amigos e irmãos africanos de Moçambique, quando estava dando 7 horas da noite, né? Se seja 19 horas, e estava já dando meia-noite lá em Moçambique, já estava fazendo a virada, né? 7h19 daqui, já tinha entrado em 2023 lá no país de Moçambique. Nós temos aqui 5 horas de diferença daquele país, mas logo estaremos entrando em 2023 aqui em nossa nação, em outras nações, em outros locais. Já faz algumas horas que já entraram no ano de 2023. E sabemos que durante o ano de 2022, muitas pessoas, quase todos nós, tivemos os nossos gigantes para enfrentar, mas vencemos, estamos aqui, estamos com vida, estamos nesse momento poder parar, pensar, estar acordado, meditando, pensando. Alguns estão aí fazendo festas, né? Soltando fogos, alguns vão brindar, né? À meia-noite. Tudo isso é bondade de Deus, por nós estarmos vivos. Apesar de todas as dificuldades, Deus tem nos dado vida. Então é um presente de Deus, devemos agradecer a Deus por isso. E nesses poucos minutos que nos resta para chegar aí ao ano 2023 e adentrando um pouco em 2023, quero pensar com você como vencer gigantes em 2023. Como podemos vencer os nossos gigantes? Talvez os teus gigantes não sejam os mesmos que vêm contra mim. Cada pessoa, cada ser humano tem um tipo de gigante que se levanta contra ela, mas no final todos nós precisamos e devemos vencer os nossos gigantes. E para nós pensar um pouco, eu quero pensar com você uma história bíblica que está no livro de 1 Samuel, capítulo 17, versículo 37 a 50, onde conta a história de Davi. Quem era Davi? Era um moço pequeno, um moço de pouca idade, mas que tinha fé, que confiava em Deus, enquanto tinha os adultos, né, os guerreiros, pessoas preparadas na arte da guerra, mas que faltava fé e faltava confiança. Então, o mais importante para vencermos os nossos gigantes é termos fé. Porque quando faltar fé, faltou tudo. Se faltar fé na tua vida, se você se entregar, deixar que o medo tome conta do seu coração, então tudo está acabado. Olhando para a história aqui, nós vamos ver que o gigante Golias era um homem de aproximadamente quase 3 metros de altura. Não era normal, né? Imagina uma pessoa aí de quase 3 metros de altura, grande, guerreiro. É de colocar medo mesmo em pessoas pequenas, né? No natural, no normal, de colocar medo. Era um homem que era preparado para a guerra, era um guerreiro, e agora vem um jovem que não enfrentou nenhuma guerra ainda, é pequeno, não é preparado, e ele se dispõe a vencer o gigante. Vai com uma certeza que vai vencer o gigante. Agora, por que Davi ele pôde enfrentar o gigante, enfrentar o Golias e ter certeza da sua vitória, certeza que ia vencer? É porque Davi tinha uma história. Nós olhando aqui 1 Samuel 17:37, diz assim: Disse mais Davi: O Senhor me livrou da mão do leão, do urso, ele me livrará da mão desse filisteu. Então disse o rei Saul a Davi: Vai-te embora, o Senhor seja contigo. Lá estava Davi junto com o rei Saul, né, que estava dizendo assim: não vá enfrentar o Golias, esse filisteu,
porque é um homem de guerra, é um homem preparado, é um homem que você não tem condições de vencer. Mas Davi começa a relatar para Saul uma história. Ele diz, olha, eu estava lá no campo, levanta-se urso para atacar as ovelhas do qual eu sou o pastor, de que eu cuido. Eu, com a fé em Deus, com a graça de Deus, com o poder de Deus, com a força de Deus, eu enfrento o urso e rasgo com as mãos. Já enfrentei leões que vieram contra as ovelhas. Aí quando Saul viu aquilo, ele percebeu que não era algo normal, que aquele jovem, aquele menino, ele estava cheio de fé. Isso me faz pensar que para nós vencermos os nossos gigantes em 2023, o ano que está chegando aí, nós devemos lembrar dos gigantes que nós já enfrentamos. Lembrar das vitórias que nós já alcançamos. Como eu já disse antes, chegar aqui no final de 2022 já é uma vitória muito grande. Deus tem nos dado essa graça. Eu sei que muitas pessoas adentraram o ano de 2022, do 21 para o 22, cheios de sonhos, cheios de projetos. E se você procurar ver, tem pessoas simples, pessoas não conhecidas, a pessoas famosas que durante esse ano de 2022 a morte o levou. Tem pessoas que se deixaram vencer e elas mesmas tiraram suas próprias vidas. Perder a fé, perder a esperança, perder a confiança, foram derrotadas. Pessoas que elas mesmas cansaram das suas vidas. Pessoas que desistiram. Mas existem aquelas pessoas que enfrentam, aquelas pessoas que não voltam atrás, aquelas pessoas que, de uma forma ou de outra, elas se agarram e não desistem. É o caso de Davi. Davi, ele olhou para o passado e lembrou-se das coisas que tinham acontecido. Quando nós olhamos no livro de Lamentações, capítulo 3, versículo 17 a 25, está lá o profeta Jeremias. E ele começa a falar da aflição que ele estava vivendo. Ele diz assim, lembra-te da minha aflição e do meu pranto. Era tanta aflição na vida de Jeremias que ele chorava. Não era qualquer choro, era pranto. Do absinto e do veneno. Minha alma continuamente os recorda e se abate dentro de mim. Quando o profeta Jeremias começou a pensar nas dificuldades, a pensar nos problemas que ele estava enfrentando, então o desespero tomava conta da alma dele. Ele ficava abatido, angustiado, aflito. E eu digo para você, se você se prender naquilo que você não consegue e focar o teu pensamento naquilo, o desespero toma conta. Se você focar os teus pensamentos naquilo que deu errado na tua vida, naquilo que você foi machucado, machucada, naquilo que você não teve êxito, e você ficar focado somente nisso, o desespero toma conta. Aí você acha alguém para guardar mágoa, guardar ressentimento, você acha alguém para culpar, você acha o culpado do teu sofrimento. Você começa a sentir dores. E assim estava o Jeremias. Mas quando ele viu que ele estava se machucando, lembrando-se das coisas que deu errado na vida dele, então ele falou assim, mas eu quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. Eu vou esquecer daquilo que está provocando a dor e vou trazer à minha mente, à minha memória, aquilo que pode me dar esperança. E eu pergunto para você, você que tem focado os teus pensamentos somente naquilo, sabe, que traz dor para você.
E sabe que o inimigo, aquele que você tem por inimigo, se torna mais perto do que o amigo, porque às vezes o amigo você esquece e o inimigo você não esquece. Você vai dormir, lembra do inimigo. E quando eu falo do inimigo, eu não estou falando somente de ser humano, estou falando das tuas dores, dos teus problemas. Se você focar, fica nisso. Jeremias estava dessa situação, em pranto, em dificuldade. Mas eu quero trazer o que me dá esperança. Aí ele foi procurar dentro dele o que poderia dar esperança. E ele encontrou. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Ele começou a lembrar do grande amor de Deus. Quando fala misericórdia, fala do amor do coração ao seu coração, do coração de Deus ao nosso coração, do coração de Deus ao teu coração. As misericórdias de Deus, as cordas do coração de Deus ligada a Jeremias. Ele começou a lembrar daquilo. Elas são a causa, o motivo de não ser consumido, e elas se renovam, elas não têm fim. Como também diz na palavra, que toda manhã as misericórdias de Deus se renovam sobre as nossas vidas. E eu quero lhe garantir que quando você abrir os olhos pela manhã, Deus tinha uma misericórdia reservada para a sua vida. Deus te abençoe, irmã Gilva Neide, que está aí junto conosco. Vocês que vão ver mais tarde, os que vão ver durante o tempo. Deus abençoe a sua vida. Mas a verdade é que as misericórdias de Deus é um motivo para a gente lembrar-se. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Ele lembrou também da fidelidade de Deus. Ele começa dizendo, a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. É isso que nós devemos colocar em nossa mente. Quando você, em 2023, que está entrando aí, você que talvez já está em 2023 vendo esse vídeo, nos momentos que você se sentir angustiado, preso, lembrando do teu gigante, talvez o teu gigante seja uma enfermidade, talvez seja o emprego, o trabalho, relacionamento, sentimento, uma guerra interna, eu não sei. Mas eu acredito, tenho por certo, que você pode lembrar de todas as vezes que você pensou que não ia vencer e você venceu. Das vezes que Deus, de uma forma anônima e discreta, estava ao teu lado, lhe ajudando. O salmista, lá no Salmo 103, ele também estava em aflição, preocupado. Aí ele começa a conversar com ele mesmo, com a sua alma. Ele diz, bendiz a minha alma ao Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Bendiz a minha alma ao Senhor, e tudo que é em mim bendiga o seu santo nome. Sabe por quê? Porque ele perdoa os meus pecados. Por isso que é bom a gente perdoar, porque ele perdoa os nossos pecados. Lá da oração do Pai Nosso. Mas ele não somente perdoa, ele nos cura todas as enfermidades. Os fogos estão aí, né? Chegando à meia-noite, a virada de ano. E você que está nos acompanhando, você que está vendo depois da virada do ano, que você passou por esse momento, agora você está vendo esse vídeo, ouvindo estas palavras, eu posso lhe garantir que as misericórdias do Senhor, elas se renovam sobre a sua vida. Bendiz a minha alma, Senhor, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios, porque Ele perdoa os teus pecados, Ele sara as tuas enfermidades, Ele redime a tua vida da perdição, te coroa de graça e misericórdia, farta a tua boca de bens. Acredite nisso. Ele te ama, Ele se importa contigo, Ele está ao teu lado. Mas, além de Davi, nessa situação, que ele teve vitória porque ele lembrou daquilo que ele já tinha feito, daquilo que Deus estava ao lado dele, que ele teve vitória. O primeiro passo é lembrar que Deus já esteve ao teu lado. Além disso, seja você mesmo
Porque quando Davi decidiu ir enfrentar o gigante, o rei Saul colocou as armaduras dele, as roupas de guerra, no corpo de Davi. Só que Saul era um homem formado, um homem alto, um homem grande, e Davi era um jovem pequeno. Agora coloca aquelas roupas pesadas, e Davi quer começar a andar e não consegue andar. Aquilo que era para ajudar ele a guerrear contra o Golias, o gigante, iria atrapalhar. Porque ele estava vestindo as armaduras de outro, as roupas de outro. Se você quer vencer em 2023, primeiro passo, lembre-se de tudo que Deus já fez por você, seja grato. E deixe que isso aumente a sua fé, a sua confiança. E depois disso, seja você mesmo, você mesma. Não queira vestir as roupas de outro. Não perca a sua identidade. Não faça as coisas porque outros querem que você faça. Seja você mesmo. Se eu tivesse aprendido isso tempos atrás, muitas coisas não tinham acontecido, sabe? Tinha sido evitada. Mas quando você quer viver a vida de outros, deixar que outros dirijam a tua vida, pode dar tudo errado. Seja você mesmo. Seja você e Deus. Deixa Deus te guiar, porque o melhor guia é Deus. Ele te orienta. Deixa Ele dirigir os teus passos. Mas não vista a armadura de outro. Não vista a roupa de outro. Não fique copiando porque outros fizeram, eu também vou fazer. Tem coisa que dá certo para o outro, não dá certo para você. Eu acredito que para cada um de nós, Deus tem um caminho, Deus tem uma orientação, Deus tem uma direção. Para nós não cair em perigo, vamos ser nós mesmos. Vamos viver a verdade. Aí nós iremos vencer. Então, ao enfrentar um gigante, não caia na armadilha de vestir as armaduras que são de outros. Somente Davi poderia colocar aquela armadura para querer se parecer grande, mas ele não era grande, ele era pequeno. Não queira ser o que você não é. Também não deixe de ser o que você é. Procure de todas as formas viver com integridade, ser transparente. Não se preocupe com o que os outros pensam, deixe de pensar. O importante é saber o que Deus pensa de você. O importante é estar com a tua consciência tranquila. Não importa como os outros te veem. O importante é como Deus te vê. Se esconda em Deus e não atrás de uma armadura. Não atrás de roupas de outro. Uma outra coisa que fez com que Davi vencesse foi porque ele confiou em Deus. Ele estava confiando na sua própria capacidade, habilidade, porque vai enfrentar um gigante todo preparado, era fracasso na certa. Mas ele estava confiando em Deus. Confiando em Deus. Coloque a tua confiança em Deus. Davi não confiou no exército de Saul que estava ali perto, nos irmãos dele que eram guerreiros. Não. Não confiou na sua própria habilidade. O gigante estava ali colocando medo de todo mundo. Mas eu estou indo em nome do Senhor dos Exércitos. E quando Davi chegou lá, não chegou com armas como o gigante foi. Não tinha as armas como as mesmas armas do gigante. O que ele tinha era uma funda, as pedras que ele usava no dia a dia. Mas se você confiar em Deus, tu não precisa de grandes coisas. Tu não precisa disso, tu precisa de Deus. O que está na tua mão, Deus abençoa. Lembro da história de Sansão, que no momento que vieram os inimigos contra ele, ele na unção do Espírito Santo se abaixou e pegou uma queixada de jumento e matou 1000 homens. Foi a queixada de jumento que matou? Não. Foi a graça de Deus, a unção de Deus que estava sobre Sansão naquele momento. Tem uma história de uma viúva que tinha apenas um pouquinho de azeite,
mas ela confiou em Deus, na palavra do profeta, e aquele azeite se multiplicou, despejava aquela vasilha noutra e ela não parava, foi enchendo, enchendo, enquanto tinha vasilha, não parou de descer azeite, que era como uma torneira, como uma, sabe, estava indo lá e não parava mais. Tinha aquela outra viúva que quando chegou Elias e pediu comida, e ela não tinha muito para oferecer, apenas um pouquinho de pão, queria comer ela e o filho dela, e isso depois disso era morto, não tinha mais nada. Mas ele disse, se você confia em Deus, primeiro tu faz o pão, entrega aqui, e Deus vai aumentar aí o azeite e a farinha na panela. E foi o que aconteceu. Então não importa, se você olhar para 2023 e ficar pensando, mas os meus recursos são pequenos, as minhas forças é pequena, como enfrentarei esse gigante? Olhe para Deus, porque Deus é maior do que o gigante. Ele é o Deus da provisão. Ele tem poder para abençoar nossas vidas. Deus vai nos abençoar, porque o próprio Deus é a nossa prosperidade. Deus é maior do que tudo, Ele tem todo o poder. Nós não devemos lutar sem esperança. Nós temos que lutar com esperança, com fé, e acreditar que nós somos vencedores. Só para resumir o que eu falei, os gigantes se levantam diante de nós, mas caem perante a presença de Deus. Não se esqueça que as bênçãos que recebeu de Deus, elas te preparam para receber bênçãos maiores. Então agradeça a Deus pelas bênçãos que recebeu e deixe com que essas bênçãos aumentem a fé no teu coração. Também seja autêntico, reconheça seus limites e capacidades. Não copie os outros. Além disso, tome cuidado com o excesso de autoconfiança e o erro de colocar a esperança nos outros para não se decepcionar. Não coloque a esperança no ser humano, coloca em Deus. Não é que você tem que desconfiar de todo mundo, mas a tua esperança, a tua fé tem que estar em Deus. Lembre-se das vitórias alcançadas, seja você mesmo diante de Deus e confie somente em Deus. Como vencer os gigantes em 2023? Lembre-se das vitórias já alcançadas para aumentar fé no teu coração. Seja você mesmo diante de Deus, transparente diante de Deus, sem máscara, sem armaduras, sem nada dos outros, roupa dos outros. Seja você mesmo diante de Deus e confie somente no Senhor. Quero orar por você e eu acredito que Deus tem uma bênção especial para a tua vida. Obrigado por ter chegado até aqui. Acompanhe aí o canal, acompanhe as páginas, esteja conosco. Deus te abençoe, convide mais pessoas para estar aí. Deus tem uma bênção especial para a tua vida. O desejo do meu coração é que em 2023 eu possa estar mais perto de você, muito mais vezes, trazendo mensagem de fé, de esperança, uma mensagem que transforme vida, porque há o poder na palavra de Deus. Eu mesmo sou pequeno, mas Deus que está em mim, Ele tem poder para abençoar a tua vida. Quer orar comigo? Vamos orar juntos, pedir para Deus nos abençoar. Deus venha quebrar o gigante que está em você. Talvez o gigante seja uma enfermidade, um sentimento, uma amargura, alguém que sabe que você precisa perdoar, alguém que precisa perdoar você. Talvez seja questão do emprego, de trabalho, talvez relacionamento, família. Eu não sei qual tipo de gigante que se levanta contra você na mente, nos pensamentos, medo, preocupação, ansiedade. Deus é maior. Confia em Deus. Às vezes ficamos olhando aí para o mundo político, olhando para a economia e o desespero quer tomar conta. Um fala uma coisa, outro fala outra. Não, vamos olhar para Deus. Deus é maior que os nossos gigantes. Deus é maior que os nossos medos. Querido Deus e querido Pai, obrigado por teu amor, por tua bondade, por tua misericórdia, pela vida desse teu filho e dessa tua filha. Deus nos ajuda que possamos vencer em 2023, lembrando que o Senhor já fez por nós, que isso venha aumentar fé em nosso coração e gratidão para contigo. Também, ó Deus, queremos pedir que o Senhor nos ajude, Senhor, a confiar em Ti, a ser nós mesmos, Senhor, confiando no Senhor. E no Teu nome nós seremos vitoriosos. No nome de Jesus, Deus te abençoe, que a paz de Deus, a graça do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. Um abençoado 2023.
e 23.